Sou de São Paulo, paulista da nata. Trabalho por organização, além de outras coisas, é lógico. E essa organização vem da minha natureza mesmo. Antes de entrar na FAP, eu já estava desenhando diariamente, né? A minha formação ela se dá muito a partir do desenho e da cor. Potencializar as qualidades plásticas do material é sempre um desafio. Naquele momento, eu estava absolutamente adequada, né, ao que ficou sendo assim, o que chamam hoje de espírito da década de 80, que é o espírito da pintura, né? E realmente a minha formação toda se deu ali na mistura das cores. E meus colegas de turma na FAP eram Leonilson, Leda Catunda, Luiz Erbini, todos eles são pintores. Mas o meu desenho ele foi se desdobrando e a escultura passou a ter uma força maior na minha vontade. E eu queria fazer escultura, mas minha cabeça era de pintora. Olha, aqui tem uns casos de desenho. Esse deve ser 82. Aqui tem mais 2 aquarelas. Eu estava realmente focada no prazer de misturar as cores e conseguir os mais diversos valores tonais e desdobrar escalas cromáticas e colocar essas cores todas juntas no mesmo lugar. Pois esse trabalho ele foi se desdobrando, ele foi ganhando corpo, o espaço passou a ter uma importância maior em relação ao trabalho. E então houveram aí alguns desdobramentos. Eu comecei a fazer desenhos que já não eram mais sobre papel, mas eram trabalhos que eu fazia em alumínio ou placas de madeira. Tem aquele que chama Espião e é de 82, talvez. Isso é desenho parede, é o que eu falei, exatamente, é o que eu falei do desenho se desdobrando, saindo do papel e começando a ganhar o espaço, a pensar o espaço. Esse desenho é 83, o KCT, era o nome da banda na qual eu tocava contrabaixo. Ah, é? Isso foram alguns anos de muita alegria. Eu cresci numa casa bem ortogonal, né? Meus pais colecionaram arte construtiva brasileira por 30 anos, pelo menos. Então, eu cresci rodeada dessas linhas retas, com algumas exceções. Acho que Lígia Clark, a Leoiticica, quer dizer, eu experimentei, de fato, né, toda essa poética desse tempo, muito de perto, mesmo não conhecendo, teoricamente o assunto, afinal era criança quando eles começaram isso, eu estava experimentando e foi uma educação, acho que visual muito, muito grande que eu tive. E certamente ela tem uma carga bem pesada, acho que na minha forma de construir. Eu comecei a descobrir a força plástica de diversos materiais e aí eu comecei a lidar com quantidades desses materiais
o que culminou nessas quantidades com as quais eu lido hoje, né? De quantidades de dinheiro, de cartões de visita, de maços de cigarro, desses poucos materiais, né? Aos quais eu me fixei. Eu acho que o Dada, esse movimento, ele é seminal no que diz respeito ao meu pensamento. Ele vem muito daí, desse momento moderno. E é lógico que o Duchamp ele faz parte disso e é fundamental. E lógico também que ele habita os meus sonhos. Mas, assim como ele, eu posso dizer que o Fontana, ou que o Yves Klein, ou que os meus queridos colegas brasileiros também, eles têm uma importância fundamental no trabalho. Agora, a gente pode relacionar alguns desses materiais com a ideia de ready-made do Duchamp, mas eu não posso chamar esses materiais ou esses trabalhos de ready-mades, jamais. Assim como eu não posso dizer que é um trabalho pop, apesar de ter características do pop, ou da arte povera, ou do minimalismo, ou da arte conceitual. Quer dizer, eu acho que todos esses momentos na história são referências importantes para o meu pensamento, e eles aparecem mesmo na superfície do trabalho e no cerne dele também. Non, mais on pourrait faire de la peinture à l'huile comme j'ai fait dans l'atelier tous les jours. Oui, c'est-à-dire que tu vas commencer alors par la transparence et puis on va essayer de se débrouiller comme on pourra, mais oui. Ça va être très dangereux, ça. Ça va être très dangereux, c'est ça que je cherche. Ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui. Adiós yo, orando, que me quite la salud y aquí te la vayan. Eh bien, c'est fini. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você. Levo, às vezes, décadas para realizar um trabalho, é lógico que, ao longo dessas décadas, eu mais penso e observo ele do que faço ele de fato. Quer dizer, 80% do tempo eu estou pensando
Isso em relação ao trabalho, né? E 10% eu estou experimentando e os outros 10% eu estou realizando. Quer dizer, é um trabalho, é uma experiência de pensamento realmente, reflexão. E é o que eu faço a maior parte do tempo nesse estúdio, é pensar o trabalho e também agir naqueles 20% da realização do trabalho. Como eu penso o trabalho de arte? Ele é um reflexo da história. Ele tem... eu acho que ele só existe na própria presença e não naquilo que se fala dessa presença. Eu acho que o trabalho ele tem uma participação nesse solo que é o solo da contemporaneidade. Eu acho que ele reflete e desdobra, né, essa contemporaneidade. Eu acho que o trabalho de arte é isso, é o reflexo da história e da realidade ao mesmo tempo. O trabalho de arte nesse tempo. Aqui tem um trabalho meu que chama Pulmão. Eu fui tabagista por 33 anos e essa série Pulmão eu fiz ao longo de 3 anos. Eu guardei todos os maços e todas as suas partes constitutivas, né? Ou seja, a fita de abertura, o celofane, o papel laminado, aí o papel impresso com a bandeira vermelha do Marlboro. E com isso eu fiz essa série, com esses materiais. Preferiria não lidar com a primeira pessoa, mas existe um sentido autobiográfico no trabalho, sim, sendo que os cartões com os quais eu lidei passaram realmente pelas minhas mãos, pelos proprietários, ou os cigarros dos maços fui eu quem fumou, ou o dinheiro realmente, o primeiro dinheiro veio à minha mão como troco, ou as sacolas plásticas, se não foi algum amigo que me deu, ou familiar, realmente são resultados de compras. As sacolas plásticas de lojas de museu são sempre, a maior parte são museus que eu passei. Quer dizer, ele tem um sentido autobiográfico, sim. Olha, um contraluz bem bonito. Esse daqui não tem tempo. Eu comecei há uns 10, 15 anos, eu acho, a fazer o primeiro. Vou mostrar o primeiro. Esse aqui é o primeiro deles, é o mais velho. E continuo fazendo até hoje. Volta e meia eu apareço com um trabalhinho desses. Eu lido com coisas muito imediatas, né? Como o dinheiro que está no bolso, a sacola que está no braço, ou o maço de cigarro que também está aqui na frente. E o dinheiro naquele momento, ele era não só imediato, como né? Aquilo que move, mas ele vinha numa quantidade absurda, porque com a economia inflacionária, a quantidade de cédulas era tão grande, porque às vezes a inflação ela chegava a 80% ao mês naquele momento. Então, era muito troco que a gente tinha. E esse troco, essa quantidade, esse volume, me chamou a atenção como sendo uma possibilidade de firmar aquela força plástica, ou aquela qualidade plástica
que estava ali na minha frente e nas minhas mãos. Eu queria fazer com que aquilo realmente, plasticamente, tivesse a sua presença. Cada cédula ela tem a sua função ali no trabalho. Quer dizer, para fazer esse trabalho, eu preciso furar todas essas cédulas para passar uma estrutura. Em furando, eu percebi que 10% das notas eram grafitadas. Então, uma vez que eu descobri os grafites dentro desses milhares de cédulas, eles passaram a ter uma importância fundamental também e se transformaram numa outra série de trabalho. Agora, por que você acha que as pessoas deixam um registro na nota, que é uma coisa de circulação? Por dois motivos. Um, necessidade. E o segundo, porque é um papel que não tem o menor valor, já que numa economia hiperinflacionária, o valor do papel é menor que o valor do dinheiro. Então, isso e papel era a mesma coisa. Aliás, como papel valia até mais do que o dinheiro. Então, usavam como papel mesmo. Hoje em dia, você não encontra tanto grafite. Esse caso não dá para ver direito, mas tem trabalho só com grafite infantil, tem trabalho só com palavras de amor, com correntes religiosas, tipo, escreva em 7 notas e Cosme e Damião vão te dar sorte, etc. Todas as tradições religiosas, mas olhando as religiões sobre olhares que não sejam os comuns. Exu é o orixá mais humano, o que mais se aproxima dos seres humanos. Elas são muito próximas da gente. Exu está em todo lugar. Por isso que eles chamam o criuco. Aquele que vai para cá, vai para lá. Onde dois caminhos se cruzam, ali mora Exu. Exu é o princípio de tudo. Sem Exu nada se faz. Mas ele não é aquele diabo absolutamente poderoso que é o diabo católico. Não fazemos nada sem Exu. Você chama os ancestrais. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blum. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blum. Você já imaginou se existisse uma máquina onde você pudesse escolher o seu destino? Você poderia escolher lutar pelos direitos de um povo e pelos seus ideais. Ou você poderia escolher a paz, promovendo a união entre as pessoas. Você poderia escolher entre a destruição e a preservação, zelando pelo futuro das próximas gerações. E você poderia escolher a alegria, fazendo as pessoas sorrirem mais. Você poderia decidir entre a omissão e a atitude. Alô? É pra maioria do seu Ramires, sim. Entrega? Fazemos sim. Tá bom, obrigado. E cada escolha sua traria uma consequência. De quem foi a brilhante ideia de fazer a entrega. Parabéns. Você agora é o meu gerente. Nessa máquina aqui, você pode escolher o destino que quiser. Nessas eleições, vote consciente e ajude a escolher não apenas o seu futuro, mas de todo o Brasil. Apesar de eu lidar com quantidades enormes, eu levo em consideração a unidade. Eu acho que realmente a unidade faz essas presenças terem força. Porque apesar de eu
lidar com 10 mil sacolas plásticas, cada uma delas tem o seu projeto gráfico, a sua cor, o seu material, os seus dizeres, o seu nome. Quer dizer, são unidades dentro de uma diversidade absurda. Eu gosto de dizer que os trabalhos são lugares terminais para as coisas. E para coisas que não têm um lugar específico para estar, são coisas que circulam. Por exemplo, é lógico que um cinzeiro de avião tem o lugar dele específico, e ele foi subtraído daquele lugar, mas ele não só estava circulando o tempo todo e passando pelas mãos de milhares de pessoas, mas ele também não pertencia a ninguém. Quer dizer, quando você faz o seu cartão de visita, ele vai sair da tua mão e sabe Deus onde vai ele parar. Ele vai circular. Ele vai da sua mão para outra mão, para o bolso, para uma gaveta, para um arquivo ou para a lata de lixo. Um trabalho com cartões. Esses primeiros foram feitos em papel translúcido. E os seguintes são cartões, na maioria, com a impressão vertical. É um deles, né? Eu fiz uma série deles. E, nesse caso, todos eles têm um peso gráfico bem marcado. Esses são cartões de... Sempre do meio de arte, né? Cartão de artista, cartão de instituições ligadas à arte... credencial minha de Bienal, é tudo coisa de arte, não tem outro assunto, não. Ao mesmo tempo, a maior parte desses trabalhos que têm aspectos muito gráficos, eles podem ser vistos muito de perto, ou seja, podem ser lidos, ou eles podem ser vistos de longe. As escalas cromáticas vão aparecer, a forma vai aparecer, mas daí você chega perto do trabalho, o texto vai aparecer. Quer dizer, eles têm diversas formas de serem lidos e pensados. Mesmo no que se refere aos significados do trabalho, né? Eu acho que muitas vezes o trabalho ele reflete, digamos, grandes questões, como o trabalho de dinheiro pode refletir a economia inflacionária, mas a economia inflacionária é uma grande questão. E eu não tenho a menor pretensão de pensar essa grande questão. Minha vontade é fazer uma escultura, ponto. É pensar a história da arte, ponto, não é a história da contemporaneidade ou da nossa economia. Agora, eu não posso brecar a leitura do trabalho, quer dizer, se alguém está vendo o trabalho e pensando na economia inflacionária, essa pessoa está certa. Está certo, o trabalho é a economia, não posso dizer personificada, mas coisificada. Eu valorizo muito essas coisas que não têm a menor importância para todos nós. É 2007 isso aqui, ou 2006. Esses trabalhos são feitos com fio elétrico, prego, soquete, lâmpada. E são... Esse aqui tem as bobinas do fio de cobre. Esse trabalho é feito com cordões, cordas e fitas, quaisquer, seja de chita, seja de veludo. E eu dei nós nessas fitas. Isso foi exposto uma vez em Basel, foi exposto também na Barocruz e foi exposto em Nova York. O hip hop, ele é
Esse nome, por si já, é uma bandeira de que eu estou pensando em Mondrian, que fez o New York Boogie Woogie. Eu uso nesse trabalho as mais diversas fitas adesivas que eu posso encontrar. Então, vão desde fitas reflexivas para você colocar em caminhão, até silver tape e fita crepe e fita litográfica e fita para fralda e assim por diante, né? Fitas para designers. Quer dizer, é uma festa de cor. Esse trabalho ele tem uma horizontalidade pura, ele não tem verticais e é um horizonte, né? Ele é uma linha que vai se desdobrando e passando por cima do que encontra e com a presença de cores, né? É quase que uma tese de que toda cor é passível de ser linda. Quer dizer, toda cor ela tem seu lugar e seu tamanho. O espaço é sempre bem-vindo e eu acho que todos eles, assim como as cores, são passíveis de serem transformados no melhor possível. É aquela velha história, né? Você tem uma sala, aí você tem uma mesa, 2 poltronas, um sofá, 3 quadros, um armário, um som, tal. Você tem, apesar disso, um monte de jeitos para montar esses móveis, mas um deles vai ser o melhor. É um pouco assim que eu lido com os materiais, né? Eu é acerto e erro, assim, quase sempre está errado. Então, até chegar no que acaba sendo a linha, eu passo por muitos caminhos tortuosos, mas eu chego na linha muitas vezes reta. Shit.